Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje iniciaremos uma série referente ao meu livro, 5 Triunfos da Vitória de Davi. Espero que você seja edificado durante essa série. Vamos ler um texto para a nossa meditação? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 em diante, que diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e se vestia uma couraça de escamas, e era o peso da sua couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança era de 6 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós hoje um homem, que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram-se muito. Hoje eu quero introduzir esse assunto para nós entendermos como é que estava Israel, a situação diante daquela batalha que marcou a história da humanidade, a história da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Saul, o primeiro rei de Israel, falhou em sua missão. E a consequência dessa falha foi a oscilação espiritual que Israel viveu. Aqui nós já podemos aprender uma coisa, que fica claro que quando o líder, uma pessoa que está à frente de uma grande responsabilidade, e ela acaba falhando nessa responsabilidade, nessa missão, automaticamente trará resultados ruins, resultados de sofrimento, resultado de amargura, de tristeza. Foi o que aconteceu com Saul e a situação com o povo de Israel. Vamos lá. Os filisteus se levantaram mais uma vez contra o povo de Israel. Se a gente olhar para a história bíblica, iremos perceber que os filisteus já eram um povo que já lutava contra Israel desde os tempos patriarcais, nos tempos de juízes. E agora, mais uma vez, diante dessa oscilação espiritual que Israel está vivendo, os filisteus dá ordem de batalha, que é pelejar mais uma vez. Só que agora, diferente de todas as batalhas, tinha um homem chamado Golias. Golias era um guerreiro da tribo de Gate, da cidade de Gate, e era um guerreiro desde a sua mocidade. Eu anotei aqui algumas coisas para dizer a você as características desse homem. Olha o que diz: esse homem tinha quase 2,92 metros de altura, sua couraça era de 57 quilos, sua lança de quase 8 metros, e a haste dessa lança pesava 7 quilos. O autor Champlin vai dizer em seu comentário nesse texto que ele tinha um corcelete que protegia a região entre a couraça e o capacete, que protegia essa região do pescoço, que pesava aproximadamente 14 quilos. Durante 40 dias esse filisteu ficou afrontando Israel de manhã e à tarde: dá-me um homem para pelejar, se tem algum homem que tenha coragem de enfrentar a mim, venha. E o texto vai dizer no verso 11 que nós lemos, ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram e teve muito medo. Por quê? Porque aquele homem era um gigante.
nunca tinha perdido uma batalha. Israel nunca tinha enfrentado uma situação como aquela. O que nós podemos aplicar, meus irmãos, aquele que vai ver esse vídeo, é que as coisas às vezes acontecem no nosso dia a dia quando a gente menos espera. Os gigantes em diversas áreas da nossa vida se levanta, é os problemas que surgem, é as crises que acontecem, é as tempestades que aparecem, é a saúde que é debilitada, é o casamento e conflito, é a porta que se fecha, é a educação com os filhos, é problema com o companheiro de trabalho, é o problema ministerial. São tantos problemas no nosso cotidiano que nos acarreta, e aí a gente fica olhando para o tamanho desse problema. E agora? O problema é maior que mim, o problema é maior que as minhas forças. E o que a gente faz diante dos gigantes da nossa vida? Israel e todo o exército de Saul não soube o que fazer. Homens eram capacitados, homens preparados que já tinham lutado outras batalhas, mas quando eles olham para aquele gigante, eles não sabem o que fazer. E muitas vezes os problemas nos afetam e a gente não tem saída, a gente não tem solução. Às vezes não aparece ninguém para dar um conselho para a gente ter uma claridade de como resolver, de como agir, para não falar palavras em vão, para não tomar atitude de desespero, e aí a situação vai por água abaixo. Foi o que aconteceu com Israel. Aí a pergunta que a gente deve fazer é: o que farei para superar essa situação? Qual estratégias usarei para enfrentar esse tipo de problema? Ou qual as atitudes que devo tomar? A pergunta que eu faço para você hoje: você tem vários desafios na sua vida. Às vezes na sua trajetória é acarretada de vários problemas, de vários gigantes no seu cotidiano. E aí, o que fazer? Voltar para trás? Abandonar tudo? Abrir mão do seu chamado? Abrir mão da sua vocação? Largar o emprego? Ir embora de cidade? Ir embora da família? O que fazer diante de tantos problemas? Ou seja, de uns problemas que é maior do que tudo aquilo que a gente já enfrentou até agora. Israel está vivendo isso. E é nas batalhas da vida que vai revelar que tipo de gente, que tipo de cristão, que tipo de pessoa seremos. Se é aqueles que vão encarar os gigantes, se é aqueles que vão enfrentar os problemas, ou aqueles que vão recuar, vão voltar para trás, vão desanimar. A pergunta que eu vos faço nesse vídeo é: que tipo de pessoa você vai ser diante dos desafios da sua vida? Os desafios são impostos na nossa vida para ele ser superado. Eu não sei como é que está o seu cotidiano, mas a palavra introdutória nesse vídeo para você é que os gigantes se levantam, que os desafios aparecem, que os obstáculos estão na nossa frente, é para ser superado. Não é para abalar a tua fé, mas sim para aumentar o teu nível de espiritualidade, para aumentar o nível da tua fé, para fortificar a tua vocação, a tua vida, e para colocar dentro de você o desejo de realizar algo para o Senhor Jesus Cristo. É também nessas batalhas que Deus usa as oportunidades para que nos honre, para que mude a nossa trajetória de vida. E nesse caso você vai aprender com Davi, que foi diante desse acontecimento, que foi diante desse grande conflito, que Deus levantou um homem do anonimato, onde ninguém conhecia, que era considerado um pastor de ovelha, mas foi o que teve coragem, que teve a audácia, que teve a disponibilidade para enfrentar aquele grande problema que Israel está vivendo. Eu encerro esse vídeo falando para você que Deus usa as batalhas, os desafios, os obstáculos na sua vida para te dar uma oportunidade de promover você, como aconteceu na vitória, nessa batalha no caso de Davi. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que Deus te capacite e te honre e que te dê oportunidade para você superar esses obstáculos da sua vida. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.